Durante a reunião para o início da guerra territorial, Joey, que era da unidade dos atiradores de elite, perguntou se eles iriam continuar com esse plano. A protagonista respondeu que sim. Provavelmente o Marquês já estava planejando o ataque, e ela também deveria começar a se mover. Apontando para o mapa, ela falou que enviaria pelo menos metade dos cavaleiros para aquela posição. O comandante Aaron falou que isso significava que eles iriam antecipar um ataque surpresa inimigo. Rosalind então falou que sim, pois às vezes o ataque era a melhor defesa, e o local onde o exército inimigo ia passar era uma área montanhosa, e isso tornaria as coisas mais fáceis, já que era um terreno igual onde seus soldados fizeram treinamento. Todos que estavam ali ficaram em silêncio por alguns segundos, e quem quebrou o silêncio foi o comandante Aaron, dizendo que aquele era um risco muito grande. A protagonista falou que eles não precisavam se preocupar, pois tinha certeza que o plano seria bem sucedido. Ela sabia disso, pois essa parte da novel original tinha sido escrito por ela mesma. Ela continuou dizendo que assim que esse plano fosse concluído, eles teriam destruído metade do exército inimigo, e assim quando chegasse a hora de um ataque frontal, teriam a vantagem. E sorrindo disse que eles sairiam vitoriosos. Durante a noite, no campo de treinamento, Dolan foi avisar a duquesa que as armas e os alimentos estavam lá na parte de trás, e ela respondeu que ele tinha feito um bom trabalho. Se virou para Emma e disse que ela não deveria se preocupar tanto. E em lágrimas a empregada respondeu que sabia que a duquesa era uma mulher forte, então tentaria não se preocupar. Uma voz masculina chamou pela protagonista, que se virou para ver quem era. Quem estava ali era Yrdet, a entregando uma caixa de presentes. Quando Rosalie abriu a caixa, viu uma adaga feita pelo ferreiro Gilbert, e junto dela um anel. A protagonista falou que aquela parecia ser uma boa adaga, e perguntou para que o anel servia. E o homem respondeu que enquanto o anel estivesse no dedo dela, ela poderia summonar a adaga. Encarando o anel, ela pensou que esse feitiço de invocação da adaga seria muito útil, e então agradeceu Yrdet pelo presente. O homem então sorriu e a desejou boa sorte no campo de batalha, e disse também que estaria esperando pelo retorno dela. No dia de partida, Rosalie foi fazer um discurso para todos seus cavaleiros e perguntou se eles tinham medo da guerra, e em baixo tom eles responderam que não. Ela então perguntou se eles estavam com medo do campo de batalha, e mais uma vez, em baixo tom, eles responderam que não. A protagonista então percebeu que eles estavam tremendo de medo. Ela então começou a fazer um discurso dizendo que conhecia muito bem seus cavaleiros, e o medo não combinava nem um pouco com eles. E continuou, falando que eles só foram capazes de sobreviver a um treinamento infernal porque eram cavaleiros valentes. E até lá eles estavam tendo um desempenho excepcional. E gritando ela falou para eles se lembrarem do motivo pela qual lutavam, e que não morreriam em um campo de batalha de merda. Todos lá tinham família, um lugar que eles chamavam de lar. E eles estavam lá lutando para proteger a vida pacífica de todas as pessoas que amavam. E terminou o discurso falando que todos lá eram cavaleiros honrados da casa Judihart e que iriam vencer aquela guerra territorial. A protagonista então perguntou novamente se eles estavam com medo, e dessa vez, em alto e bom tom, todos gritaram que não. Após alguns minutos, todos os soldados subiram em seus cavalos, e Rosalie falou que já estava na hora de partirem. A noite chegou, e eles já tinham cavalgado até uma floresta. A protagonista falou que a partir daquele ponto, eles iriam se dividir em dois grupos. Se virou para o comandante Aaron e falou que se encontrariam no ponto de encontro. E o homem a desejou boa sorte. Se virou para seus homens e falou que passariam a noite numa vila próxima. Rosalie e seu grupo chegaram na vila um pouco mais tarde. E graças à redução do peso na bagagem, todos tinham conseguido poupar energia, já que tudo coube em uma pequena bolsa mágica. Tinha valido a pena ter pagado muito por ela. Ela olhou para sua mão, onde estava o grampo de cabelo que tinha ganhado de Bianca. E esperava não ter que usar ele, pois seria uma pena perdê-lo. Algum tempo se passou na vila, e Rosalie falou para um dos seus soldados descansarem, pois ela ficaria de vigia. Ela então se sentou na beira de uma fogueira, e em cima de uma árvore próxima, alguém a observava. As horas se passaram, e no outro dia, a protagonista estava com seus homens em cima de uma montanha, observando o exército inimigo. Em silêncio, ela pensava que o que ela tinha planejado estava certo. Joey então falou que o exército inimigo era muito maior do que eles tinham pensado, e a duquesa respondeu que isso não importava. E mirando, ela ordenou que seus homens se preparassem, e falou para a equipe beta segurar a posição e cobrir a equipe alfa. E falou para a equipe alfa começar o ataque assim que ela desse o sinal. Ela viu dois soldados do lado de fora de uma barraca, mirou com a sua besta e acertou o projétil em cheio na cabeça do homem, e imediatamente deu a ordem para a equipe alfa começar o ataque. A equipe alfa arremessou diversas granadas, o que pegou os homens do exército inimigo de surpresa. E assim uma grande explosão tomou o campo de batalha.
E, se levantando, a protagonista ordenou que eles começassem a operação. Os homens do exército inimigo corriam desesperados por causa do ataque surpresa. Imediatamente, a protagonista ordenou que a equipe Alpha perseguisse o inimigo, e em seguida ordenou que a equipe Beta continuasse mantendo a posição enquanto atacava o inimigo, pois assim eles conseguiriam a vitória antes do nascer do sol. Joey estava surpreso com a cena na sua frente, pois eles tinham conseguido encurralar completamente o exército inimigo. Rosalie então ordenou que o homem cobrisse a retaguarda, que acenou com a cabeça, tomado pela certeza que poderiam vencer. Alguns homens do exército inimigo começaram a atravessar um penhasco em direção a eles. Rosalie então pediu para que Joey lançasse uma granada em direção ao penhasco. O homem então arremessou a granada. A protagonista mirou rapidamente com sua besta e acertou o tiro diretamente na granada, que explodiu no penhasco, fazendo assim que os inimigos caíssem de lá. Rosalie então falou que essa batalha já estava chegando ao seu fim, e então ordenou que Joey reunisse os cavaleiros e avisou que iria olhar o perímetro. Após alguns minutos, Rosalie caminhava por uma floresta próxima e se deparou com corpos dos soldados inimigos mortos. E olhando os ferimentos, percebeu que eles não poderiam ter sido feitos por uma espada comum. Aquilo só poderia ter sido feito por um mestre espadachim. A protagonista continuou caminhando, se perguntando se quem tinha feito isso era um inimigo ou um aliado. Após ela caminhar mais alguns minutos, viu uma figura familiar dentre as árvores. E quem estava lá era Nathan, que se virou sorrindo e falou que tinha sido descoberto. Rosalie perguntou o que ele estava fazendo ali. O homem respondeu que estava lá por causa do pedido de alguém. Um pequeno barulho os interrompeu, e a protagonista então pediu para Nathan se abaixar. E assim que o mercenário se abaixou, ela atirou com sua besta diretamente na garganta de um inimigo que tentava fazer um ataque surpresa. Olhando para trás, Nathan percebeu que não precisava se preocupar tanto com a segurança de Rosalie. Os dois então começaram a caminhar juntos pela floresta. A protagonista então perguntou para ele quem tinha feito o pedido que ele fosse até lá, mas Nathan falou que não estava a fim de contar. A duquesa falou que isso não importava mais e mandou ele voltar para casa, mas o mercenário falou que não iria voltar depois de ter feito todo esse caminho difícil até lá. Rosalie falou para ele tomar cuidado então, já que ele realmente podia morrer. Nathan se aproximou da protagonista, sorrindo, e falou que morrer ao lado dela seria uma honra. Rosalie então levantou a mão interrompendo ele, e de maneira séria disse que a guerra não era um jogo. Surpreso, Nathan ficou em silêncio por alguns segundos, e então segurou o braço esquerdo de Rosalie, perguntando se ela não desejava as habilidades dele, pois ela não ficava nem assustada e nem surpresa com os talentos dele. A protagonista respondeu que já tinha usado as habilidades dele para espionar Bella, e o mercenário falou que poderia fazer muito mais do que isso. Por exemplo, ele conseguiria se esgueirar e matar o Marquês de Windel sorrateiramente, e não precisava parar por aí. Ele estava disposto a matar todo mundo que ela desejasse. A duquesa ficou em silêncio por alguns segundos, e se soltando disse que não sabia qual tipo de resposta ele queria, e que ela preferia fazer as coisas sozinha, e isso era tudo. E terminou dizendo para ele não se preocupar com coisas desnecessárias, e voltar para casa. Nathan então ficou parado sem nenhuma reação, e após poucos segundos falou para Rosalie esperar por ele, pois ele iria junto. Assim que voltou para seus soldados, Joey a avisou que já tinha reunido todos os cavaleiros. A protagonista falou para levar quem tinha ferimentos graves de volta para a mansão, e as outras tropas continuariam avançando. O soldado falou que entendeu, e então perguntou quem era o homem atrás dela. E a duquesa respondeu que era uma pessoa que não deveria estar lá. Enquanto Joey estava saindo de lá, Nathan falou que Rosalie continuava mais cruel que nunca. Algumas horas se passaram e a noite chegou, e um dos soldados perguntou quanto tempo demoraria até a vitória na guerra territorial. E a protagonista respondeu que ainda não tinha certeza, e com o rosto triste, falou que cada guerra tinha incontáveis variáveis. Quando Joey foi falar algo, um pombo-correio o interrompeu, trazendo uma mensagem avisando que o comandante Aaron e o seu time conseguiram continuar em frente sem nenhum problema. Rosalie então falou que eles conseguiriam se reunir na manhã seguinte, e assim ordenou que todos seus homens fossem descansar. E logo em seguida falou para Nathan que ele podia passar a noite lá, mas deveria voltar para casa no dia seguinte. E o homem respondeu que iria ficar um pouco longe, pois não queria ficar escutando todo o barulho que as pessoas faziam. O mercenário subiu em uma das árvores, onde ele podia ver todo o acampamento. Após alguns minutos, a protagonista foi até ele e arremessou um cobertor, dizendo que tinha uma magia para manter ele aquecido. E terminou dizendo para de manhã ele ir no acampamento comer. No outro dia, Rosalie e seu grupo cavalgaram até o encontro do comandante Aaron. Tanto Toronto quanto o comandante foram a receber.
ela desceu de seu cavalo e pediu para que a informassem da situação. Aaron falou que, de acordo com o último relatório, o exército inimigo estava avançando pela floresta. A protagonista falou que já estava ciente disso e que logo começaria um confronto direto. Após alguns minutos, a protagonista ordenou que seus homens preparassem seus equipamentos e também para a batalha. Mas ela foi interrompida por um soldado, dizendo que 2 pessoas do exército inimigo estavam chegando perto da torre deles. Rosalie tinha achado isso suspeito. Toronto falou que talvez eles estavam lá para se render, por causa do grande exército da duquesa. E a protagonista falou para eles não baixarem a guarda, já que uma guerra poderia ser decidida a qualquer momento. E então cavalgaram até os 2 homens. O inimigo começou a dizer que tinha uma mensagem para a duquesa Judihart. O Marquês de Windle tinha mostrado uma grande generosidade. E caso eles se rendessem, o Marquês pouparia a vida deles. E terminou dizendo para a duquesa se render imediatamente. A protagonista ficou em silêncio por alguns segundos, e então levantou sua mão, dizendo para Joey entregar um presente para os convidados. O atirador de elite mirou com sua besta, e acertou o projétil no peito do homem que fez o discurso. Enquanto o homem caía com uma flecha em seu peito, o outro gritava perguntando o que ela tinha acabado de fazer. E sem nenhuma expressão em seu rosto, a protagonista perguntou qual era o problema, já que a resposta dela tinha sido bem simples. Os 2 homens saíram de lá, dizendo que ela iria se arrepender disso depois. Com uma expressão séria, Aaron perguntou por que aqueles homens estavam tão confiantes assim. E a protagonista respondeu que não sabia. Após algumas horas, os soldados do Marquês de Windle começaram a marchar contra o exército de Rosalie. A duquesa então mandou seus homens avançarem. E assim, o campo de batalha foi tomado por gritos, barulhos de espadas, tiros de besta e morte. A protagonista conseguiu ver o Marquês de Windle, tentando fugir do campo de batalha, e imediatamente começou a persegui-lo, mas um soldado inimigo viu ela e desferiu um golpe de espada nela pelas costas. Mas uma voz masculina falou para ele não interferir, e o matou com um único golpe. A voz pertencia a Nathan, que continuou falando que ninguém tinha o direito de encostar um dedo em Rosalie. Após poucos segundos de perseguição, o Marquês de Windle caiu do cavalo. Rosalie estava parada e em pé atrás do homem, e perguntou para ele quem é que iria salvá-lo agora. O homem ficou em silêncio por um tempo, e sorrindo disse que se ela tivesse se rendido antes, ele não precisaria do que ele iria fazer agora. Pegando um artefato mágico, ele falou que as forças aliadas do reino de Rentile iriam chegar ao sinal dele. Surpresa, a protagonista falou que envolver estrangeiros em uma guerra interna era traição. Windle falou que ele já estava preparado para isso. Assim que ele vencesse a guerra territorial, ele iria destruir todas as evidências, e que não era um homem imprudente. E em voz alta, falou que a Imperatriz estava do lado dele. Nathan, que tinha acabado de matar outro homem, se virou para onde Rosalie e o Marquês estavam, e começou a ouvir a conversa. O homem falou que caso ela se rendesse agora, iria mostrar misericórdia. E com uma expressão nojenta no rosto, falou que ela tinha que oferecer o próprio corpo como tributo de derrota. Tomado pela raiva, após ouvir essas palavras, Nathan foi diretamente acertar um golpe no Marquês. Mas a protagonista impediu que ele acertasse o Marquês. Enquanto o mercenário dava alguns passos para trás, Rosalie colocou a mão em um dos seus bolsos, pegou o grampo de cabelo e mostrou para o Windle, perguntando se ele sabia o que aquilo era. Em um tom de deboche, o homem perguntou se ela estava procurando por um prêmio de consolação. A duquesa então falou que aquele grampo de cabelo vinha com uma magia que capturava as imagens e os sons ao redor, e mandava isso para o seu par. Normalmente eles eram usados por jovens nobres para fazer confissões amorosas, mas ela estava usando aquilo como relatório direto para o imperador. Na história original, o príncipe herdeiro tinha apoiado a casa Judihart, por isso o Marquês de Windle não envolveu exércitos estrangeiros. Mas Rosalie não tinha descartado essa possibilidade, pois ela já sabia das imprevisibilidades que a guerra trazia. A protagonista então falou que se ele admitisse a derrota ali, iria poupar a vida dele, e diferente dele, não precisava do corpo dele como tributo. O Marquês começou a tremer e a chamou de desgraçada. Mais uma vez a protagonista falou que caso ele se rendesse, iria poupar a vida dele, e também manteria essa traição suja em segredo. E perguntou se ele iria ordenar as tropas a baterem em retirada, ou ia escolher ser executado por traição. E após alguns segundos gritou para que ele fizesse a escolha dele. O Windle imediatamente levantou o objeto mágico, dizendo para o exército estrangeiro lutar pela vitória da casa Windle. O grande barulho de um exército marchando tomou o campo de batalha. O comandante Aaron perguntou o que estava acontecendo, e Rosalie gritou para os seus homens se prepararem, pois mais um exército inimigo ia aparecer. Mas, quando ela se virou, quem estava lá era o exército imperial, liderado por Daenerys,
que sorriu dando oi para a duquesa. E a aparição dele ali tinha deixado o Marquês de Windle em pânico. Se aproximando de Daenerys, Rosalie perguntou o que ele estava fazendo ali. Sorrindo, o príncipe falou que foi até lá para vê-la. E começou a andar em direção ao Marquês de Windle, que perguntou o que ele estava fazendo ali. De maneira séria, ele falou que não devia nenhuma satisfação ao Marquês. E sacando sua espada, falou que tinha provas claras e contundentes da traição dele, e que os reforços que ele tinha chamado já estavam sob o controle imperial. Após ouvir essas palavras, o Marquês caiu no chão, e caminhando em direção ao homem, o príncipe falou que ele já tinha perdido a guerra territorial, e agora seria executado por traição. Windle começou a implorar por misericórdia. Daenerys então falou que ele não deveria ter feito esse jogo sujo desde o início, e com um simples movimento, cortou a garganta do homem. E após isso, o príncipe se aproximou de Rosalie, se ajoelhou na frente dela, beijou a mão da duquesa e falou que aquela vitória era de Rosalie Judhart. Algum tempo se passou, e todos voltaram para a Torre Judhart, onde Rosalie perguntou desde quando Daenerys estava se preparando para aquilo, e o homem respondeu que já fazia um bom tempo. Sorrindo, a protagonista agradeceu a ele pela ajuda. O príncipe então falou que não queria interferir nos planos dela, porém o Marquês de Windle estava cometendo atos ilegais, e ela respondeu que entendia isso. O comandante Aaron apareceu, perguntando se a duquesa tinha algum ferimento, e ela respondeu que não, para cuidar primeiro daqueles que tinham ferimentos graves. E continuou dizendo que em uma vila próxima tinha um sacerdote esperando por eles, e quem não tinha ferimentos graves deveria voltar para o ducado, para receber um tratamento rápido. Daenerys perguntou se ela verdadeiramente estava bem, já que não era o tipo de pessoa que admitiria estar ferido para ninguém, e a protagonista falou que estava realmente bem. O príncipe então falou que ela tinha prometido não fazer ele se preocupar, mas ambos foram interrompidos por um soldado imperial, dizendo que o príncipe deveria ir até o castelo do Marquês Windle, e que as preparações para a partida de Rosalie já estavam prontas também. Sorrindo, a protagonista falou que já estava na hora de voltarem, pois tinham pessoas que aguardavam o retorno triunfal deles. Um tempo se passou, e Rosalie e seus soldados voltaram até o Ducado Judhart, e as pessoas que estavam lá gritavam em nome da honra da duquesa e dos seus homens. Enquanto descia de seu cavalo, Dolan foi a parabenizar pela vitória na guerra territorial. A protagonista falou para Dolan deixar os parabéns para depois, e para ele começar a ajudar a cuidar dos feridos. Porém, um grupo de sacerdotes apareceram, e falaram que eles cuidariam dos feridos. Rosalie perguntou por que eles estavam ali, já que ela não tinha os contratado. Nathan então falou que eles faziam parte da corte imperial, e provavelmente foram enviados por Daenerys. Uma voz feminina a chamou pela duquesa, e quando ela se virou, Aemma a abraçou emocionada, feliz por ela estar bem. Yrdirt também a chamou, e parabenizou ela pela vitória na guerra territorial. Sorrindo, Rosalie colocou a mão no ombro dele, e falou que já estava de volta. Algum tempo se passou e Rosalie já estava em seu escritório. Os jornais já estavam dando a notícia da vitória dela na guerra, e alguns outros estavam dando a notícia da traição do Marquês de Windle. Nathan apareceu na sacada, perguntando o que ela estava fazendo, e ela respondeu que estava prestes a começar a trabalhar. O homem perguntou se aquelas cartas eram o trabalho dela, e ela respondeu que sim, estava escrevendo cartas de condolências para as famílias que perderam pessoas na guerra. Obviamente, seria melhor se nenhum dos homens dela tivesse morrido, mas ela enviaria uma indenização e também ergueria um monumento para homenageá-los, pois não queria que a família daqueles que partiram pensasse que o sacrifício dos amados foram em vão. Nathan ficou em silêncio com o rosto sério, até que o comandante bateu na porta do escritório e entrou, dizendo que tinha uma sugestão para fazer. Como ela partiria para a capital no dia seguinte, era uma boa ideia fazer um banquete para celebrar a vitória antes de sair. Ela então chamou Dolan e pediu para que ele cuidasse do assunto. Algumas horas depois, Nathan ainda estava no escritório a encarando. O homem então perguntou se ela não iria descansar, e Rosalie respondeu que só quando terminasse o trabalho. O mercenário falou que ela não tinha descansado desde a guerra. Ela então o perguntou desde quando ele estava espionando. Nathan falou que não estava espionando, e não era culpa dele ter bons ouvidos. E continuou dizendo que se ela continuasse a trabalhar nesse ritmo, ficaria doente. Mas a protagonista falou que não era tão fraca a ponto de ficar doente só por não ter dormido algumas horas. Colocando a mão na cabeça, Nathan se desculpou e falou que não poderia evitar. O homem então a pegou no colo. Rosalie tentou acertar um soco nele, mas ele desviou facilmente, dizendo que por causa do cansaço, ela estava até mais lenta. Colocou ela em cima do sofá e disse que iria acordar após algumas horas. A protagonista mandou ele acordar ela depois de uma hora, e sorrindo ele concordou. Rosalie falou para ele não a espionar e caiu no sono. E assim o tempo se passou e o dia do banquete chegou.
Emma então falou que já tinha terminado tudo, e falou também que ela tinha ficado linda naquela roupa, e perguntou se ela queria um par de brincos. A protagonista então falou que aquele não era um baile, mas sim um banquete de vitória. Após alguns minutos, Rosalie começou um discurso agradecendo todos pelo trabalho duro. Todos lá eram heróis que protegeram a honra do Ducado Judiahart. Levantando uma taça de champanhe, falou para todos aproveitarem ao máximo a festa daquele dia. Enquanto algumas pessoas dançavam, outras brindavam desejando a saúde da Duquesa Judiahart. Yrdidt então viu Rosalie em um canto ali perto, e falou que o uniforme que ela estava usando combinava bem com ela. A protagonista agradeceu e perguntou se ele gostava de festas. Assim, o homem respondeu que não, mas aquele ambiente estava muito bom. Yrdidt então perguntou se ela não queria dançar com ele, mas Rosalie recusou, dizendo que era uma péssima dançarina, e falou que era melhor eles fazerem um brinde. Sorrindo, Yrdidt falou que isso parecia ótimo. Logo, o comandante se aproximou dos dois enquanto conversavam. Sorrindo, Rosalie pediu para que Aaron levasse Yrdidt com ele, já que era um desperdício ele ficar se escondendo junto com ela. E sorrindo, o comandante Aaron levou Yrdidt junto com ele. Rosalie ficou ali por mais alguns minutos, e então decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Caminhando do lado de fora, ela pensou que não combinava tanto com aquele ambiente tão barulhento. Até que uma pessoa se aproximou dela, e quem estava ali era Dervis, que a desejou boa noite sorrindo. A protagonista disse que não era uma surpresa ele aparecer tão tarde. Dervis perguntou se era tão tarde assim, e ela falou que estavam juntos dos fantasmas. Mudando de assunto, o príncipe falou que ela estava surpreendentemente linda naquele uniforme. E ela respondeu que só estava vestida de forma formal, pois era uma celebração especial. Dervis então falou que parecia que ela não tinha dançado ainda. Se inclinou em direção a ela e disse que ela parecia ter bebido um pouco. E então perguntou se ela estava disposta a dançar uma música com ele. Rosalie então falou que era uma dançarina ruim e nem estava usando o vestido. Dervis então falou que ela estava mais bonita do que quando estava usando o vestido. E além disso, ela estava com sorte, pois ele era um excelente dançarino. Sorrindo, Rosalie aceitou a dança e imediatamente segurou a mão de Dervis. Os dois dançaram juntos por alguns segundos, mas a protagonista acabou pisando no pé do príncipe, que sorrindo falou que era ótimo estar usando os sapatos grossos. E envergonhada, a duquesa falou que não era uma boa dançarina. O príncipe então a levantou e, a rodando, falou que agora poderia aproveitar melhor a dança. Surpresa, Rosalie disse que já estava ficando tonta, e Dervis então respondeu que era melhor rodar uma última vez. E assim a protagonista caiu na gargalhada. E assim os dois ficaram um tempo juntos rindo. Algum tempo após a dança se passou, e a protagonista estava servindo vinho para o príncipe, e falou que queria agradecer a ele novamente pelo esforço que ele estava fazendo, e falou que pensou que o príncipe tinha ajudado por causa de Sônia. Dervis ficou confuso e perguntou o que ela queria dizer com isso. Então ela disse que caso perdesse, Sônia, a mulher que ele amava, ficaria em uma situação muito ruim. O príncipe então falou que não sabia de onde tinha surgido esse mal-entendido, mas ele e Sônia eram somente amigos, e que ela não tinha nada a ver com tudo que ele fez. Após terminar de falar, Dervis sorriu para Rosalie, que ficou um pouco envergonhada, e imediatamente se desculpou pelo mal-entendido. Se levantando, Dervis falou que estava feliz por ter resolvido o mal-entendido. Logo em seguida, ele se aproximou dela e tomou a garrafa de vinho das mãos de Rosalie, dizendo que não era bom beber demais. E ela só concordou. Como ela já tinha bebido muito, o príncipe acompanhou ela até o quarto. Na entrada de seu quarto, a protagonista agradeceu Dervis pela companhia, que sorrindo respondeu que não roubaria mais do tempo dela. Rosalie falou que ele não precisava se preocupar, pois sempre que ela passava tempo com ele, ela ficava feliz. Quando ela se virou para entrar no seu quarto, o príncipe a interrompeu, a abraçando e sussurrando nos ouvidos dela que ela tivesse bons sonhos, e ela ficou do lado de fora do quarto envergonhada. No outro dia, em seu escritório, a protagonista estava junto de Nathan, até que alguém bateu na porta. E quem estava lá era Dolan, dizendo que antes de receber a sua sentença, Bella pediu para tomar um chá. A duquesa pensou que não queria ouvir as bobagens da mulher enquanto tomava um chá. Ela nunca tinha tomado chá com uma inimiga e nem pensava em tomar agora. Ela falou para o mordomo ignorar o chá e trazer sua mulher até o escritório mais tarde. E assim algumas horas se passaram. E logo o comandante Aaron e Dolan trouxeram Bella até o escritório. E assim que a mulher viu Nathan do lado de Rosalie, começou a gritar que ele tinha dito que a amava e mesmo assim a traiu. O mercenário respondeu que obviamente isso era uma mentira e que todo esse tempo ele só estava fingindo os sentimentos dele. Bella então começou a gritar ainda mais alto que iria matar ele.
A protagonista então falou que a mulher não era mais membro da família Judhart. Ela teria suas propriedades tomadas e seria expulsa do ducado. Bella começou a implorar por misericórdia desesperadamente, dizendo que ainda era mãe de Rosalie. A duquesa então falou que a mulher maltratou e abusou de sua filha, então não merecia o título de mãe. E ela deveria ser grata por ter a vida poupada, mesmo depois de tentar começar uma rebelião. Bella começou a repetir diversas vezes que tudo o que aconteceu era culpa dela, e avançando em direção a Rosalie, disse que iria a matar. E então Nathan cortou o pescoço da mulher, e falou que as plantas que ela estava segurando na mão eram venenosas, e provavelmente ela planejava colocar um pouco na boca de Rosalie. O comandante Aaron falou que aquela erva era venenosa, e uma pequena dose já era um grande risco à vida. Rosalie se lembrou que a única pessoa que podia ter dado as ervas para Bella era sua empregada pessoal, e então ordenou que encontrassem Kelly, e mandou também anunciarem que ela era uma empregada criminosa, e também avisar para todas as famílias que pudessem ter qualquer sinal dela. E Dolan e Aaron concordaram. A protagonista então saiu do escritório, e Yrjit estava do lado de fora passando pelo corredor. Ela disse que aquele era um bom timing, pois estava procurando por ele. E continuou dizendo que não podiam usar mais o escritório, e para irem juntos até a biblioteca. Já dentro da biblioteca, Yrjit perguntou se alguém que não tinha identidade registrada poderia ficar perto dos documentos do território. De maneira debochada, Nathan falou que já tinha sido registrado por Rosalie. Yrjit então falou que se ele continuasse ali, seria inconveniente para a duquesa trabalhar. E Nathan então piscou para ele de maneira sarcástica. Até que a protagonista ficou irritada e mandou os dois ficarem quietos. Após passar algum tempo escrevendo os documentos, a protagonista falou que assim que recebesse as recompensas da guerra territorial do palácio, iria começar a melhorar a vida dos cidadãos do ducado. Yrjit então disse que faria um bom plano para isso. E sorrindo, Rosalie falou que estava ansiosa para isso. No outro dia de manhã, Nathan e Rosalie foram partir para a capital. E o comandante Aaron se ela não levaria nenhum cavaleiro. E a protagonista respondeu que não precisava, pois já estava com Nathan. Yrjit a desejou uma boa viagem. Rosalie falou para ele cuidar bem do ducado, enquanto ela estivesse fora, e sabia que ele iria se sair bem. Assim que ela entrou na carruagem, o círculo mágico ativou, e ela foi instantaneamente para a capital. E Dervis estava esperando lá. A protagonista perguntou se ele estava esperando, e o príncipe respondeu que os dois tinham prometido passar um tempo junto na capital. Nathan então abraçou Rosalie, dizendo que ela já tinha prometido passar um tempo com ele. A duquesa então falou que já tinha prometido passar um tempo com Bianca Bright. Nathan falou que iria junto com ela, pois era o dever dele a proteger. Dervis falou que se esse fosse o caso, ele iria junto. A protagonista então falou que aquela era uma conversa privada entre as damas, por isso iria sozinha. Ambos os homens perguntaram se não podiam ir juntos. E saindo de lá, a protagonista falou que os dois poderiam se divertir juntos. Depois de um tempo, a protagonista já estava na mansão da família Bright. E Bianca se agarrou nela, dizendo que já fazia muito tempo que não se viam. E sorrindo, a protagonista falou que ela tinha razão. Quase chorando, Bianca falou que tinha ficado muito preocupada quando soube da guerra territorial, já que a única coisa que ela tinha era uma carta de sua irmã. A interrompendo, a protagonista pediu para que ela entregasse o outro prendedor de cabelo mágico, e Bianca pegou o objeto e entregou para ela. Com a joia em suas mãos, a protagonista perguntou se alguém além de Bianca sabia disso. A mulher respondeu que não, que só tinha feito como sua irmã tinha pedido. Se qualquer pessoa além delas duas sabessem que Bianca interferiu na guerra territorial, a vida dela estaria em perigo. Fazendo um carinho na cabeça dela, Rosalie falou que Bianca tinha feito um bom trabalho. Logo em seguida, Bianca perguntou qual era a relação dela com o príncipe herdeiro, já que ela tinha ouvido falar que o príncipe se ajoelhou para Rosalie no campo de batalha. A protagonista falou que o príncipe era só um amigo próximo, e perguntou como ela ouviu falar disso. Bianca respondeu que ninguém falava de nada além disso, pois um guarda real que tinha visto isso com próprios olhos falou. E terminou dizendo que não conseguia imaginar o príncipe se ajoelhando para ninguém. E curiosa, Rosalie perguntou por quê. Bianca falou que ele passava uma atmosfera sombria, bem difícil de abordar. E mesmo quando ele estava sorrindo, passava um ar frio. Obviamente, algumas mulheres gostavam exatamente disso nele. E terminou dizendo que era por esse motivo que gostava dele antes. E abraçando Rosalie, falou que gostava muito mais dela. Como tinham passado muito tempo sem se ver, Bianca convenceu Rosalie a ficar para jantar. Algumas horas se passaram, e Rosalie e Bianca foram juntas para a sala de jantar. E assim que chegaram lá, o irmão mais velho dela também se juntou para o jantar. O nome dele é Benique, e ele também fazia parte dos soldados imperiais.
Bianca tinha ficado feliz que seu irmão apareceu para jantar, pois o resto da família tinha ido visitar as outras terras. A protagonista perguntou por que Bianca não foi junto visitar as outras terras, e a mulher respondeu que preferia o barulho da cidade grande. Bennick encarou Rosalie por alguns segundos, e então ela perguntou se ele precisava dizer alguma coisa, e envergonhado o homem se desculpou por deixar ela desconfortável. Bianca então perguntou se Rosalie tinha certeza de não ter nenhum ferimento da última batalha, que respondeu que não tinha nenhum. Bianca falou que ficava aliviada em ouvir isso, pois todas as vezes que ela via a cicatriz no rosto do irmão dela, o coração dela doía. Após beber um gole de sua taça de vinho, a protagonista falou para Bianca não se preocupar, pois a cicatriz era uma medalha e um sinal de bravura. Bennick sorriu dizendo que a duquesa era verdadeiramente inteligente, e Bianca falou que se essa era a opinião de Rosalie, ela respeitaria, e assim eles conversaram durante mais algumas horas. Do lado de fora, Rosalie se despediu de Bianca, dizendo que não precisava acompanhar até a carruagem, pois estava muito frio. A mulher falou que planejava mandar seu irmão mais velho acompanhar sua irmã até a carruagem, mas como ele era fraco para a bebida, já caiu no sono. Bianca terminou dizendo para ela ir direto para casa, pois tinha muitos ladrões atacando na capital. Rosalie começou a caminhar em direção à sua carruagem, e Dervis estava lá, a esperando. O príncipe perguntou se ela planejava passar em outro lugar, e a protagonista respondeu que não. O príncipe então falou que iria cavalgar até o Palácio Imperial, e haveria no outro dia de manhã. Rosalie começou a se questionar do porquê Dervis parecia mais cansado ultimamente, e se questionou se estava vendo o conflito diplomático com o reino de Rentille. A protagonista então perguntou como ele sabia da traição do Marquês de Windle, porque ele não tinha parado o homem antes. E Dervis respondeu que foi porque ela desejava a guerra territorial, e colocando a mão no cabelo dela, falou que alcançou seus objetivos e ela venceu a guerra. E isso era tudo que os dois precisavam. A protagonista então perguntou se ela podia o ajudar de alguma maneira. O príncipe então falou que se ela quisesse ajudar ele, poderia o chamar pelo nome. Rosalie então perguntou se era só isso que ele queria, e o príncipe sorriu enquanto assinou com a cabeça confirmando. A protagonista então o chamou de Dervis, e imediatamente o príncipe começou a sorrir. E assim um silêncio constrangedor tomou conta do lugar. E após alguns segundos, Dervis falou que era melhor os dois irem embora, e Rosalie o desejou boa noite. Enquanto saía, Dervis falou que não aceitaria as coisas de volta, e ela deveria saber disso. E entrando na carruagem, ela se perguntou do que ele estava falando. Assim que voltou para a mansão da capital, a empregada mostrou para ela uma quantidade gigantesca de joias. E dentre elas tinham até diamantes muito famosos. A duquesa percebeu que era disso que o Dervis tinha falado antes. E em cima da mesa, pegou uma carta que o príncipe tinha mandado junto. Na carta estava escrito que ele tinha mandado esse presente pensando nela, e esperava que isso fizesse o dia dela melhor. Após ler, a protagonista sorriu segurando a carta, e sussurrou que ela se sentia muito bem. Um tempo se passou, e Bianca estava no escritório de Rosalie, e bateu com um jornal em cima da mesa. E brava falou que eles tinham que acabar com esses rumores rapidamente. A manchete do jornal estava questionando se era verdade que a duquesa da casa Juthhart tinha liderado o exército até a vitória, e se isso não tinha sido feito por outra pessoa. A protagonista pediu para Bianca ficar calma, mas a menina disse que não conseguia. Rosalie então falou que aquele era um boato ridículo e que não causava nenhum dano direto, e perguntou se Bianca conseguia saber de onde veio. Bianca falou que tinha escutado isso de uma senhorita no salão, por isso o rumor começou em algum encontro social. E mais uma vez disse que precisavam acabar com esse rumor, mas Rosalie disse que não precisavam se preocupar, pois uma hora ele simplesmente iria sumir. E Bianca falou que se os rumores não fossem parados, seriam tratados como verdade, e a honra da casa Juthhart seria danificada. A protagonista então pensou que seus homens estavam servindo muito bem a família. Inclusive, enfrentaram diretamente a morte no campo de batalha. Normalmente ela não se importaria com esses tipos de rumores. E em voz alta, ela disse que isso era um incômodo muito grande. A senhorita Bright então perguntou o que as duas podiam fazer. E rasgando o jornal, a protagonista falou que criaria um rumor muito maior. E sorrindo pediu para Bianca visitar o salão. Rosalie falou que queria ver Bennick também, e isso deixou Bianca um pouco surpresa, e assim o resto do dia se passou, com as duas mulheres fazendo um plano. Depois de Bianca ir embora, tanto Nathan quanto Dervis foram visitar Rosalie. Dervis disse que tinha ouvido um dos empregados falar que a senhorita Bright tinha acabado de ir embora. A protagonista falou que isso era verdade, e como alguns rumores estranhos tinham surgido, ela teria que ir até o salão. Dervis então falou que se soubesse disso antes, teria emitido um comunicado oficial. Rosalie então falou que um comunicado não impediria as pessoas de falarem, por isso ia acabar com esse rumor criando um ainda maior.
O homem perguntou quando ela iria até o salão, e ela respondeu que iria até lá daqui a 4 dias. Dervis então sorriu, e então falou para ela, e usando uma das joias que ele tinha dado de presente, e que podia ser qualquer uma. Assim, 4 dias se passaram, e durante a tarde a carruagem de Rosalie chegou no salão. Sonia Ames já estava no salão, acompanhada por algumas outras damas. E quando a protagonista desceu de sua carruagem, Bianca a viu e a chamou pelo nome. Todas as pessoas lá começaram a encarar Rosalie, que estava usando um belo vestido, enquanto outras pessoas fofocavam, se perguntando qual era o motivo dela estar lá. E por algum motivo, ver Rosalie ali tinha deixado Sonia surpresa. E como a protagonista esperava, aquele era um lugar perfeito para espalhar rumores. Após alguns minutos, todas as senhoritas que estavam presentes se sentaram numa mesa. A mulher loira falou que não esperava ver a duquesa Judy Hart ali. Rosalie respondeu que tinha ouvido falar que muitas pessoas se reuniam ali de tempos em tempos. Então resolveu fazer uma visita, e esperava não estar se intrometendo. Feliz, a Bianca falou que isso era impossível, e as outras mulheres que estavam lá timidamente concordaram. A mulher loira então ficou surpresa e perguntou se os diamantes que Rosalie estava usando no pescoço eram de La Roche-Cochet, e perguntou como ela tinha conseguido um deles, já que o dono da loja falou que não venderia para ninguém nem por uma fortuna. De maneira orgulhosa, Bianca falou que era óbvio que ela conseguiria, afinal ela era a duquesa Judy Hart. Mas assim que ela terminou de falar, uma risada ecoou pelo salão. Uma das damas então disse que, de acordo com os últimos rumores, a duquesa Judy Hart não estava em uma posição que poderia se orgulhar. A mulher que tinha acabado de dizer essas palavras era Madame Median e possuía muitas conexões com a família Windle. A protagonista perguntou o que ela queria dizer com isso, e a mulher respondeu que o ducado Judy Hart estava em decadência. Então era esquisito que eles conseguissem derrotar a família Windle, que estava em um crescimento exorbitante. Rosalie então falou que só idiotas acreditariam em rumores tão patéticos, e perguntou para a dama se ela tinha ficado tão ofendida pelo fato da família que ela tinha ligação ter perdido para a casa Judy Hart, e quais seriam os outros rumores que a dama acreditaria assim que ela mostrasse que conseguia usar a aura. Madame Median então disse que a manifestação da aura era absurdo e que Rosalie deveria colocar limites em suas mentiras. Assim que ouviu essas palavras, Rosalie fez sua aura tomar o salão, o que deixou Median e todas as outras mulheres lá chocadas. Colocando suas mãos sobre a mesa, Rosalie falou que não sabia quem tinha inventado um rumor tão tolo, mas não aceitaria ninguém indo contra a honra da família Judy Hart. Então era melhor que todos tomassem cuidado com o que falavam, pois senão ela e seus cavaleiros que tinham dominado a família Windle iriam pessoalmente garantir que rumores idiotas fossem as últimas palavras daquelas pessoas. Quando Madame Median foi falar, uma batida na porta do salão a interrompeu, e quem entrou lá foi Benick, que foi até lá entregar uma mensagem como o chefe dos Cavaleiros Imperiais. Ele foi até lá acabar com o rumor que estava manchando a honra do palácio. Ele falou que quando o exército imperial interrompeu a guerra territorial, as forças da família Judy Hart já tinham derrotado a família Windle. E continuou falando para não desrespeitarem os cavaleiros imperiais, dando créditos a eles baseado unicamente em rumores não confirmados. Inclusive, o príncipe pessoalmente enviou joias para a duquesa, reconhecendo suas conquistas, e terminou dizendo que, por coincidência, Rosalie estava usando uma delas naquele dia. A protagonista percebeu que foi por isso que Dervis tinha pedido para ela usar as joias no salão, e imediatamente falou que era grata pela generosa recompensa que recebeu. Benick então se despediu, lamentando ter interrompido as damas. E assim um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Envergonhadas, todas as mulheres que estavam ali falaram que não deveriam acreditar em rumores tolos. E mudando de assunto, disseram que deveria ter sido uma honra receber um presente direto do príncipe. A mulher loira de mais cedo falou que nunca tinha acreditado em nenhum dos rumores, e outra concordou. Em silêncio, a protagonista encarou Bianca, que a olhou sorrindo, e em voz alta começou a chamar a atenção de todas as pessoas que estavam lá para si mesma. E enquanto a garota contava histórias de Rosalie, falando sobre as quantidades absurdas de joias que ela tinha, a protagonista usava essa oportunidade para sair dali de fininho. Rosalie então falou com Benick, e perguntou se o que ele fez tinha sido ordem do príncipe. O homem falou que tinha recebido aquela ordem de repente, e se desculpou por não ter avisado ela. Rosalie então falou que estava disposto a recompensar ele pelo trabalho, e perguntou se queria alguma coisa. E Benick disse que não precisava, pois eles só tinham falado a verdade. E a duquesa já tinha perdoado os erros do passado de Bianca, e além disso tinha virado um modelo para ela. E se curvando falou que era grato por Rosalie cuidar de sua irmã mais nova. A protagonista então disse que se ele precisasse de alguma coisa no futuro, podia pedir para ela. Benick agradeceu e falou que ele esperava que pudesse haver em um futuro próximo. Então uma voz familiar chamou por Rosalie, e quando ela estava lá, viu Sonia Ames.
A mulher disse que era uma pena que o nome de Rosalie tinha sido envolvido naqueles rumores, mas estava feliz que tudo tinha sido resolvido. Sorrindo, Rosalie falou que era ótimo que ela estava feliz, pois a única pessoa prejudicada por rumores tão burros era Dervis. Sônia então perguntou o que ela queria dizer com isso. A protagonista respondeu que se os rumores estivessem certos, Dervis seria conhecido como um príncipe sem nenhum mérito, e além disso seria visto como um homem fraco que aceitava suborno de um simples ducado. Desde que as duas começaram a conversar, Sônia estava muito nervosa, e por isso a protagonista imaginou que foi ela quem tinha começado esses rumores. E a expressão no rosto da mulher era uma prova de que ela tinha razão. Saindo de lá, Rosalie falou que tudo isso só serviu para aumentar a reputação dela. E apesar de não saber quem tinha começado os rumores, ela deveria agradecer a pessoa. Alguns dias se passaram e Rosalie ainda estava na mansão da capital. Seu empregado avisou que tinham chegado ainda mais cartas, e ela tinha virado celebridade na alta sociedade. O empregado falou que se ela fosse trabalhar até tarde mais uma vez, traria um chá para aliviar o cansaço dela. A protagonista falou que não precisava, já que iria sair e se reunir com alguém. Algumas horas se passaram e a noite chegou. Dervis foi pular um muro do Palácio Imperial para sair escondido, e assim que ele caiu no chão, viu que a duquesa estava o esperando. Surpreso, o príncipe perguntou o que ela estava fazendo ali, e imediatamente perguntou se tinha acontecido alguma coisa, e Rosalie respondeu que não. Dervis então perguntou se ela foi até lá fazer um novo acordo, e mais uma vez Rosalie respondeu que não. Como normalmente o príncipe sempre ia visitar ela, ela também achou que seria uma boa ideia visitá-lo. Dervis então sorriu, dizendo que isso o deixava feliz. Rosalie então falou que ele tinha um sorriso bonito, o que fez com que o homem ficasse envergonhado. Ela então perguntou para onde ele estava indo, e Dervis respondeu que ia para um lugar que ele só podia ir à noite. A protagonista perguntou se podia ir junto, e o príncipe respondeu que sim, e pediu para que ela o seguisse. Os dois então caminharam juntos por alguns minutos, e então chegaram até uma torre. Assim que entraram, Dervis disse que as escadas dali eram bem escuras, e pediu para que Rosalie segurasse a sua mão, que acenou com a cabeça, aceitando o pedido, e segurou a mão do homem. E assim os dois subiram até o topo da torre em silêncio, chegando até uma varanda. A protagonista falou que a vista noturna lá de cima era muito bonita. Dervis então falou que aos olhos dele, ela era a coisa mais bonita ali, o que deixou Rosalie envergonhada. E mudando de assunto, falou que Benique tinha contado para ela sobre o que aconteceu no salão, e perguntou se ele tinha feito aquilo pelo ducado. O príncipe então disse que viu como ela e seus cavaleiros tinham se dedicado tanto no treinamento, trabalhando incansavelmente tanto de dia quanto de noite, e não iria permitir que alguém denegrisse todos os esforços dela. Rosalie ficou em silêncio por alguns segundos, até que Dervis apontou um dedo dizendo que daquela distância, a mansão dela parecia muito pequena. Às vezes, quando ele subia lá, ele ficava encarando a mansão, se perguntando o que ela estava fazendo. Rosalie então sorriu, e o encarando falou que sempre que ele ficasse curioso, ele deveria fazer uma visita. E assim os dois passaram o resto da noite conversando. No outro dia, Nathan e Rosalie foram juntos até uma biblioteca. Como Emma era obcecada por faxina, ela começou a limpar a mansão inteira da capital. Rosalie então falou para Nathan que aquele era um lugar bom, pois não tinha nenhum barulho, já que quase nenhuma pessoa ia até a biblioteca. O mercenário então perguntou se tinham ido até a biblioteca por causa dele, e ela respondeu que sim. Nathan falou que ela tinha mais consideração do que ele imaginava. E indo até uma estante de livros, falou que era uma pena que ele só tivesse notado isso agora. Quando a protagonista foi pegar um dos livros na estante, acabou tocando a mão de outra pessoa, e quem estava ali era Sônia Ames, que de maneira cínica falou que não esperava ver ela ali. A protagonista respondeu que não era incomum que dois nobres se encontrassem em uma capital pequena. Sônia então se despediu e falou para Rosalie se cuidar, que respondeu dizendo que sabia se cuidar e mandou a mulher seguir seu próprio caminho. E isso deixou Sônia irritada, que gritou que ela estava sendo muito rude com uma amiga que só a cumprimentou. E de maneira séria, Rosalie perguntou se ela não sabia que era falta de respeito gritar em uma biblioteca. E isso deixou Sônia ainda mais irritada. E assim a menina saiu de lá com um sorriso sinistro em seu rosto. Assim que Sônia passou por Nathan, o mercenário falou que a mulher usava um perfume peculiar. A protagonista então perguntou como assim peculiar, e Nathan falou que ela era a única pessoa que usava aquele perfume. Folheando o livro que pegou, ela disse que Sônia provavelmente fez o próprio perfume, já que a mulher sempre teve um grande interesse em flores. Enquanto os dois caminhavam juntos pela biblioteca para Rosalie pegar mais livros, Nathan pensava que já tinha sentido aquele cheiro em algum lugar. Durante a noite, quando Rosalie voltou para a mansão da capital, a empregada ainda não tinha terminado sua faxina e estava organizando seus vestidos antigos.
Rosalie falou para Emma só comprar vestidos novos, pois ela estava ocupada e precisava trabalhar. E falou para a empregada escolher vestidos novos para ela também, e assim foi para o escritório trabalhar. Após algumas horas, Nathan avisou para Rosalie que já estava indo dormir, e falou que ia ficar no último quarto daquele corredor. Ela então perguntou se ele gostava de onde estava dormindo, e o mercenário respondeu que sim, que o isolamento de som do quarto era muito bom. Logo os dois se despediram e Nathan foi dormir. Já em seu quarto, e como estava ficando muito tarde, a protagonista parou de trabalhar e foi se deitar. Alguns minutos se passaram e a janela do quarto se abriu, e uma pessoa desconhecida entrou lá segurando uma espada. Apontou a espada para o pescoço de Rosalie e se preparou para desferir um golpe. Mas ela abriu os olhos, dizendo que não tinha chamado nenhum convidado para seu quarto, e imediatamente acertou um chute na barriga do invasor. Porém, a espada acabou fazendo corte no braço dela, e ela sentiu uma dor tremenda. Logo, ela jogou a coberta no rosto do desconhecido, pegou sua adaga que estava no móvel próximo, e imediatamente desferiu um golpe contra o homem, que conseguiu se defender a tempo. O homem desconhecido falou que isso era uma droga. Rosalie então perguntou por que as coisas não estavam indo como ele tinha planejado. Porém, quanto mais tempo se passava, mais o corte no seu braço ardia. Até que Nathan entrou no quarto, perguntando se ela tinha um convidado. A protagonista então falou que não tinha tempo para essas coisas. Assim que o mercenário viu o corte no braço de Rosalie, Nathan falou para o invasor que, como ele tinha ferido ela, iria pagar um preço muito alto. E com o rosto extremamente sério e a adaga em suas mãos, começou a andar em direção ao desconhecido. Nathan então fez um ataque com sua mão direita, o que lançou o homem para longe, e fez com que o invasor caísse no chão. Usando somente seu braço direito, ele levantou o homem e imediatamente começou a desferir socos com o braço esquerdo. De longe, a protagonista viu isso e pensou que o estilo de luta dele era mais rude do que tinha imaginado. Mas logo ela começou a se sentir extremamente tonta. Enquanto tomava os socos de Nathan, o invasor começou a implorar para que o homem poupasse a sua vida, que parou de bater no homem após ouvir um barulho de caída no chão. E quando ele se virou, viu Rosalie com uma péssima expressão, segurando o ferimento em seu braço. Após ele encarar o ferimento por alguns segundos, percebeu que a espada do assassino estava envenenada e imediatamente rasgou um pedaço de tecido da sua roupa. Colocou sobre o ferimento dela, dizendo que ela precisava do antídoto e descansar por alguns dias. Ela falou que não poderia descansar, pois no dia seguinte tinha uma audiência com o imperador. Nathan disse mais uma vez que ela estava envenenada, e assassinos não costumavam usar venenos fracos. Mas a protagonista falou que conseguia suportar a dor. Tinha sido muito difícil conseguir uma audiência com o imperador, e ela não podia deixar passar a oportunidade de conseguir a mina titã antes de todos descobrirem a verdade sobre ela. Tanto Dolan quanto Emma entraram no quarto perguntando o que tinha acontecido e por que de todo esse barulho. Rosalie pediu para o seu mordomo trazer tanto analgésicos quanto antídotos. Emma ficou desesperada e perguntou se ela não precisava de mais nada. Rosalie pediu para a empregada não se preocupar e disse que não precisava de mais nada. Nathan estava preocupado que o veneno acabasse com toda a energia e resistência da duquesa. No outro dia, a protagonista foi até o Palácio Imperial ter a audiência com o imperador. E por causa do veneno, todo o corpo dela doía, como se estivesse sendo golpeado. Como ela tinha chegado mais cedo que o esperado, resolveu procurar um lugar para descansar um pouco. E então viu Derivy cercado por um grande grupo de pessoas. E ele não parecia estar nem um pouco interessado naquela conversa. O príncipe então percebeu que ela estava ali e perguntou por que ela foi até o palácio. Os outros nobres que estavam ali logo voltaram toda a sua atenção para Rosalie. Alguns diziam que ela era a famosa duquesa Judihart, e os outros que eram amigos do antigo duque. A protagonista só perguntou se era assim mesmo, pois os olhos de todos que estavam ali já estavam tomados pela ganância. Ela então falou para Dervis que tinha algo importante para conversar com ele. Um dos homens que estava lá junto perguntou se poderia participar dessa conversa, mas sorrindo o príncipe recusou. Então disse que eles não eram amigos, então não havia nenhum sentido em participarem da conversa com a duquesa. E Rosalie concordou, dizendo que sua conversa com o príncipe era privada. O homem ficou envergonhado, e logo todos que estavam ali saíram. Assim que ficaram sozinhos, Dervis perguntou o que estava acontecendo. Rosalie então falou que só se intrometeu na conversa dele, pois ele não parecia interessado no que estava acontecendo. Mas Dervis a interrompeu, dizendo que tinha perguntado sobre a saúde dela, e perguntou se ela estava resfriada ou algo do tipo. A protagonista então perguntou como ele tinha percebido que ela não estava bem. Dervis então disse que era impossível ele não perceber, e perguntou se ela tomou remédio para febre e resfriado. Rosalie então falou que isso não tinha sido causado por uma doença, mas sim por veneno. Surpreso, o príncipe perguntou quem tinha envenenado ela. Então o protagonista contou que na noite anterior tentaram assassinar ela.
e que foi Nathan quem cuidou do invasor, e assim que ela se recuperasse, iria atrás de quem pagou por essa tentativa de assassinato. E terminou dizendo que apesar dela não estar completamente recuperada, ela ainda conseguia se mover. Daenerys então disse que era melhor ela ter adiado a audiência com o imperador e ter voltado para o ducado se recuperar. Rosalie respondeu que adiar a audiência não era uma opção. O príncipe então disse se era assim, ela teria sua audiência agora, pois quanto mais tempo forçasse o corpo, mais forte o veneno ficaria, e assim pediu para que ela o seguisse. Assim que os dois entraram no palácio, Daenerys pediu para que ela esperasse um pouco. Enquanto Rosalie estava do lado de fora, o efeito dos medicamentos começaram a passar. O príncipe voltou e pediu para que ela entrasse. A protagonista então entrou pelo salão, e lá estava o imperador do reino Misha, Patrick Volodych, o pai de Daenerys. Rosalie então se curvou para saudar o imperador, e desejou glória eterna ao reino. O homem então ordenou que ela levantasse sua cabeça, e continuou dizendo que se lembrava dela, desde que era uma criança se escondendo atrás do antigo duque, mas que agora era uma duquesa digna da casa Judihart. Independente do que os outros dissessem, a vitória na guerra territorial tinha sido mérito 100% dela, e acreditava que ela sairia vitoriosa, mesmo sem a ajuda dos cavaleiros imperiais. A protagonista então disse que não era assim, e a guerra teria sido muito mais perigosa sem a ajuda dele. O imperador então falou que ela poderia escolher a recompensa que quisesse, e ele aceitaria qualquer pedido. A protagonista então falou que queria a mina Titã, que pertencia ao Marquês de Windel. O homem então a questionou se ela não queria mais nada, mas Rosalie disse que a mina era o suficiente. Rindo, o imperador falou que também entregaria para ela as propriedades confiscadas da família Windel. E terminou dizendo que ela falava de uma maneira direta e curta, e a protagonista respondeu que ouvia isso bastante. De maneira séria, o imperador perguntou se ela almejava a posição de imperatriz no futuro, e falou que ela poderia ser honesta, pois ele não retalharia em nenhuma resposta dela. A protagonista então disse que ela não tinha interesse em tal responsabilidade, e não via nenhum benefício naquele cargo. O homem então começou a gargalhar, e disse que ela era perfeita para o cargo. Mas, de maneira séria, Rosalie disse não acreditar nisso, o que fez com que o homem risse ainda mais. Assim que a audiência terminou, Rosalie foi para o lado de fora, onde Daenerys estava esperando. Daenerys imediatamente perguntou se estava tudo bem com ela, e se a febre dela voltou. A protagonista disse que estava tudo bem, a febre tinha passado e a mente dela estava clara. Rosalie se despediu do homem, que começou a seguir. Ela perguntou para onde Daenerys estava indo, que respondeu que iria levar ela até fora do palácio. Como ainda não tinham resolvido a tentativa de assassinato, planejava segui-la até deixar ela na mansão. A protagonista então respirou fundo, mas ambos foram interrompidos por Sonja, que tinha acabado de chegar ali. Daenerys perguntou o que a mulher estava fazendo lá, e Sonja respondeu que estava lá junto de seu pai, e então perguntou o que os dois estavam fazendo ali. O príncipe contou que Rosalie teve uma audiência com o imperador mais cedo. Sonja então ficou em silêncio encarando os dois. Daenerys então disse que os dois conversariam depois, pois agora estava muito ocupado. E assim Rosalie e o príncipe saíram juntos dali. A protagonista então pegou sua carruagem de volta para a mansão, e Nathan junto de Daenerys começaram a cavalgar. O príncipe então perguntou se Nathan sabia quem eram os responsáveis por trás da tentativa de assassinato. O mercenário respondeu que tinha uma guilda próxima que aceitava pedidos de assassinato e possuíam grande reputação. Irritado, Daenerys disse que a reputação deles acabaria naquele dia. Durante a tarde, Rosalie chegou de volta na mansão, e tanto Ygritte quanto Joe estavam lá esperando. A protagonista perguntou o que Ygritte estava fazendo ali, que respondeu que foi lá assim que soube do veneno, pois estava muito preocupado, e que já tinha terminado todo o seu trabalho. Rosalie falou para ele não repetir isso no futuro, pois ele era a única pessoa competente para cuidar do ducado enquanto ela estivesse fora. O administrador falou para ela brigar com ele depois, e ir logo descansar. E assim algumas horas se passaram, e a noite chegou. A empregada levou para Rosalie uma poção. Emma disse que quem tinha deixado isso lá foi o príncipe herdeiro, e disse que era um antídoto, e depois dela beber, iria melhorar. A protagonista pegou a poção, e estava feliz por sempre receber ajuda de Daenerys. No mesmo tempo, em outro lugar, o príncipe estava batendo em um homem. Em um tom extremamente sério, perguntou quem tinha pagado pelo assassinato da duquesa Judihart. Nathan, que estava ali junto, falou para Daenerys tomar cuidado, para não acabar matando o homem antes dele dar as informações. Desesperado, o homem falou que não sabia, pois a mulher que pagou parecia uma plebeia comum. E tudo que ele sabia sobre ela é que ela foi atropelada depois por uma carruagem. O príncipe então pediu o dinheiro que ele tinha recebido, mas o homem falou que já tinha gasto, e só guardou a bolsa porque ela parecia muito valiosa. Daenerys se ajoelhou.
e de maneira séria disse que se qualquer guilda tivesse como alvo a Duquesa Judihart, todos lá iriam morrer. Enquanto o príncipe nocauteava o homem, Nathan estava sentindo o cheiro da bolsa. O mercenário então começou a se perguntar onde ele tinha sentido aquele cheiro, e assim que Nathan falou o nome de quem a bolsa pertencia, Daenerys ficou abismado. Os dois voltaram juntos para a mansão Judihart e viram Yrdet na frente do quarto de Rosalie. Todos os três, preocupados com Rosalie, acabaram dormindo na porta do quarto. No outro dia, pela manhã, a protagonista estava se perguntando como as coisas ficaram daquele jeito. Daenerys a interrompeu, perguntando se ela estava bem. Ela respondeu que sim, só que não esperava ver 3 pessoas dormindo na frente de seu quarto. E em seguida, perguntou se Nathan descobriu quem estava por trás da tentativa de assassinato, o que deixou tanto Nathan quanto Daenerys nervosos. Mudando de assunto, o príncipe perguntou se ela estava ocupada naquele dia, e a protagonista respondeu que iria sair com Bianca para conhecer o filho do Marquês Repidin. Como já estava na hora de sair, ela se despediu, dizendo que Whitney iria junto dela, então não precisava de mais nenhuma companhia. Assim que ela saiu, Daenerys falou que o filho do Repidin era um homem famoso pela popularidade no mercado de casamento. E todos os 3 homens que estavam ali concordaram em seguir Rosalie. Após passar a tarde com Bianca e Sarnon, o filho do conde Redpin, Rosalie pediu para Whitney ficar junto dela e parou na rua onde estava. E após ficar alguns segundos ali, Daenerys, Nathan e Yrdet apareceram juntos. Tentando disfarçar, Nathan disse que isso era uma grande coincidência. E a protagonista respondeu que não era nenhuma coincidência eles estarem seguindo ela para todos os lados. Todos os 3 homens ficaram envergonhados, até que Rosalie falou para todos jantarem juntos. E assim algumas horas se passaram. Após o jantar, Rosalie acompanhou Daenerys até o lado de fora da mansão. O príncipe então disse que não poderia visitar ela no dia seguinte, e Rosalie perguntou se era por causa dos conflitos com o reino de Rentille. E Daenerys respondeu que não, que os conflitos com o reino já estavam quase resolvidos. Rosalie sorriu aliviada ao perceber que não era nada grave. Sorrindo, Daenerys perguntou se ela ficaria triste por não o ver no dia seguinte. E a protagonista respondeu que seria decepcionante, e falou que gostaria de recompensar ele por tudo o que fez. O príncipe respondeu que se era esse o caso, gostaria que ela desse para ele uma corda da caçada que estava vindo. Todo ano, durante o inverno, os membros da nobreza faziam um evento caçando monstros mágicos, antes que eles crescessem e começassem a atacar os vilarejos. Com o passar do tempo, a caçada se transformou em um evento social para membros da nobreza. Porém, uma tradição que se manteve foi que as damas davam de presente cordas feitas à mão para seus cavaleiros, maridos ou representantes de suas famílias. A protagonista falou que se fosse para o evento, provavelmente ia participar da caçada como a líder da família Judihart, mas podia fazer uma corda para ele. Logo os dois se despediram e Rosalie voltou para dentro. Daenerys foi subir em seu cavalo, mas Nathan o chamou e perguntou se ele queria levar Rosalie para o Palácio Imperial. Nathan disse que esteve pensando nisso por muito tempo, já que os sentimentos do príncipe pareciam sérios. Daenerys tinha salvado a vida dele, e ele gostava de Rosalie, e por isso estava preocupado sobre os dois. O príncipe sempre viu o Palácio Imperial como uma prisão, e provavelmente ele iria se arrepender de levar Rosalie para lá. Nathan terminou dizendo para Daenerys pensar bem. No outro dia, durante a manhã, avisaram Rosalie que encontraram a antiga empregada de Bella, e a protagonista perguntou onde. A antiga empregada estava na mansão da condessa Seth Morroyne, pois tinha sido atropelada por uma das carruagens dela, e só recuperou a consciência recentemente. Nathan e Yrdet resolveram acompanhar a duquesa. A protagonista disse que estava tudo bem os dois irem, e assim partiram de lá. E após alguns minutos, todos chegaram na mansão da condessa Seth. Um dos empregados falou que a mulher que eles estavam procurando estava no quarto de convidados, e a protagonista então pediu para que mostrassem o caminho. Assim que chegaram no quarto, viram a mulher sentada em uma cadeira. Yrdet falou para ela se levantar e demonstrar respeito pela duquesa. Mas, de maneira cínica, a mulher disse que não conseguia, pois tinha lesionado as pernas quando foi atropelada pela carruagem. E encarando Rosalie, perguntou como ela estava viva. A protagonista então disse que a tentativa de envenenamento de Bella tinha dado errado. A empregada começou a gargalhar, dizendo que parecia que ela ainda não sabia. Então conseguiria ver a reação da duquesa a um sentimento de traição gigantesco, assim como Bella sentiu antes. A empregada então perguntou se ela já tinha conhecido seu assassino. Irritado, Nathan falou que provavelmente ela foi a mulher que deu dinheiro para a guilda. Disse também que esteve a procurando por muito tempo, pois assim que acertasse um golpe nela, ela iria morrer. A protagonista então pensou que Nathan já tinha feito sua investigação em segredo, e logo falou para o mercenário parar. Ela então disse que não se sentia traída pela empregada ter mandado alguém para assassinar ela.
A empregada então sorriu, dizendo que quando foi até a guilda dos assassinos, não tinha dinheiro e foi expulsa de lá. Até que uma pessoa intencionalmente deixou cair um saco de moedas na frente dela, e foi com esse dinheiro que ela conseguiu pagar o assassino. Depois dela ter pagado a guilda, ela saiu e uma pessoa a empurrou em direção a uma carruagem, e só assim ela conseguiu ver o rosto da mulher que a deu o dinheiro. Essa mulher era a filha mais velha do Conde Ames, Sônia Ames, a antiga melhor amiga de Rosalie. Irdit então falou que como Sônia empurrou a empregada para a frente da carruagem, provavelmente ela queria esconder o fato de ter deixado o dinheiro lá de propósito. A empregada mais uma vez começou a rir e disse que o administrador estava certo, pois quando ela viu o rosto de Sônia, a mulher estava sorrindo. E ouvir essas palavras deixou a protagonista destruída.